a Daniel Jeffries também. Você tem o link? Você quer? Yes, sir, I have it. It's here. Ok. Tá aí? Estão vendo aí, ó? Daniel Jeffries, por que todo mundo... Oi? Perdeu aí o feature, o recurso, a função mais mind-blowing aí das criptomoedas. Esse foi o artigo que fez com que a Rafaela viesse chamar a gente para esse bate-papo aqui. Você quer dar em linhas gerais, dá para, o artigo é grande, é difícil dar uma resumida, mas conta um pouco para a gente não ficar traduzindo aqui o artigo inteiro, o que Claro. você leu, o que te chamou a atenção, e aí a gente pode ir ponto a ponto conversando. Tá, ele está basicamente discutindo, enfim, quais são as grandes vantagens, né, das criptomoedas. Aí ele diz que a vantagem mais, mais visível, na verdade, é esse processo de tirar o poder, né, da emissão do dinheiro do Estado. Então, uma coisa que o Bitcoin realmente conseguiu fazer foi fazer com que, pela primeira vez, né, então a gente não tivesse esse processo coercitivo de produção de dinheiro, né, porque bom, o que o Estado faz, na verdade, é fazer o monopólio da criação do dinheiro e dizer vocês precisam transacionar com esse dinheiro aqui que eu decidi, que é o dinheiro certo, e se você fizer coisas fora desse sistema, eu não vou considerar. E mais do que isso, você precisa me pagar, né? Pagar taxas e pagar coisas que eu quero que você me pague nesse próprio dinheiro, né? E se você não fizer isso, eu vou te prender, basicamente, né? Então, daí as criptomoedas tiram do Estado esse poder de fazer dinheiro, basicamente. Então, esse é o recurso em que todo mundo consegue ver, assim, que as criptomoedas conseguiram criar um novo sistema de criação de dinheiro descentralizado. Mas, aí ele disse, existe uma outra coisa, além desse processo de criação do dinheiro, que as pessoas não estão vendo necessariamente, que é o processo de distribuição dessas criptomoedas, né? Então, aí ele vai discutir que o que todas as criptomoedas perderam até agora é o processo de subversão da pirâmide, né? E ele faz bastante essa comparação, assim, desse processo de que em todos os sistemas que a gente tem até hoje, inclusive nas criptomoedas, o dinheiro acaba circulando de uma forma pouco eficiente e que ele sempre fica alocado na mão de poucos players, né? E aí a gente tem uma distribuição que cria inúmeros problemas na sociedade, né? Então a gente tem um problema macro sociológico, que é o problema da distribuição de renda, e a gente tem a concentração de renda cada vez mais na mão de umas pessoas, de poucas pessoas. E aí o que ele diz é: todas as discussões que a gente tem até agora relacionadas à distribuição de renda pensam na distribuição pós a primeira distribuição. E sempre que a gente está pensando nisso, a gente está criando um sistema impossível. Porque o que ele está dizendo assim, não faz sentido a gente, por exemplo, punir quem gera riqueza no mundo e falar, olha, você, como você tem muito dinheiro, você precisa distribuir o seu dinheiro para o mundo. Não dá. Então, tipo, em todos esses sistemas, a gente sempre tem pessoas que têm dinheiro e essas pessoas vão sempre lutar para ter mais dinheiro e ter mais poder. Isso faz parte da natureza das pessoas quererem se beneficiar dos sistemas, e não tem problema, não tem como a gente lutar contra isso, não é esse o problema. Mas então, será que a gente consegue pensar em um sistema em que aconteça uma distribuição antes disso ser de alguém se apropriar daquilo e falar, não, isso aqui é meu, isso não pode ser distribuído porque eu lutei para isso, trabalhei para isso, e você não vai fazer nada com isso. Então é como solucionar o problema que a gente tem da concentração de renda, o problema da distribuição de renda com as criptomoedas, sem que a gente caia na lógica de punir as pessoas que têm muito dinheiro, né? Então, e aí ele está discutindo isso, ele está falando que o que o Bitcoin, no caso, fez, o argumento dele, né? É que ele simplesmente mudou quem eram os players e agora quem são as pessoas que têm dinheiro e ficam mais ou menos centralizados são os mineradores, né? No caso do Bitcoin, assim, que a gente precisa pensar em novas formas de distribuição mais ou menos aleatórias ou alguma forma de um jogo, né? Porque é engraçado, ele usa uma metáfora boa que assim, então tá, para um jogo, quando os recursos foram distribuídos no jogo, todo mundo vai jogar de forma a maximizar os seus lucros, mas o dinheiro precisa ser distribuído antes do jogo começar. Então, vamos pensar numa forma de gamificação da distribuição de forma que ela não fique alocada e distribuída na forma de uma pirâmide. Essa é a discussão. Perfeito. Então, quem quer comentar... Dó, vou parar aqui sua compartilhamento. Quem quer começar? Parando na sua participação, cai fora, tchau. Não, desculpa, seu compartilhamento.
Alan. Imagina. Posso? Bom, eu não li o artigo, peço desculpas já por isso, não deu tempo de eu ler o artigo, mas eu vou me Mas ela basear no explicou, que ela fez um você... belo resumo. Não, baseado puramente no seu resumo, se ele tiver sincronizado com o que o artigo falou, na minha opinião, é uma visão um pouco comunista de como você vai gerir os outcomes, né, das decisões das pessoas, porque a verdade é que não existe uma forma de você dar para todo mundo o mesmo e esperar que todo mundo chegue no mesmo lugar ao mesmo tempo, porque as pessoas têm preferências diferentes, enfim, a anarquia individual, né, ela exige que você tome decisões baseadas nas suas preferências individuais. Cara, Então, teve um exemplo, só me fez lembrar aqui falando, uma moeda que começou assim, que a ideia dela era essa, a distribuição igual a todos os cidadãos dinamarqueses, se eu não me engano, de que país é? Aurora Coin. Aurora Coin. Estônia, não é? Não. Islândia. Um país pequeno, né? Relativamente não é muita gente. Eles saíram na mídia falando a gente vai criar a nossa moeda alternativa sem restrições, o governo criado para todos os cidadãos da Islândia. São 330 mil pessoas, não é um país gigante, 330 mil pessoas. E a maioria das pessoas, ninguém pegou isso, né? Porque é grátis e o valor, tipo... Não, primeiro porque é grátis, né? Se dá para todo mundo de graça uma coisa, quanto valor ela vai dar para essa coisa que recebeu de graça? E que até esse momento ela ainda não tem um valor, porque a percepção de valor é subjetiva, né? Todo valor é subjetivo. Então... A menos que tenha um curso forçado, né? Ao menos te coloca uma arma na mão e fale, ó, na cabeça e fale, ó, você vai aceitar isso aí no seu negócio, se não, né? Mas voluntariamente, mesmo que dessem para todo mundo uma nova moeda e distribuíssem de forma igualitária uma nova moeda, as pessoas não iam dar valor a essa moeda, porque todo mundo recebeu igual ou seja, a psique, né, ou seja, humana, ninguém dá valor. E beleza, você dá num país, naquele país talvez tem valor, mas você sai daquele país, o cara fala, não, eu não aceito essa porcaria aí que tem não sei quanto, todo Peso mundo argentino. peso argentino, por exemplo, que estão distribuindo a rodo agora, igualmente para todo mundo. Não, no Uruguai não estão aceitando já, por exemplo. É um exemplo, ou seja, isso é de curso forçado que fora do país onde o curso é forçado não tem nenhum valor. Por isso é muito difícil você chegar a um sistema de dinheiro, né, que as pessoas aceitem voluntariamente aquele dinheiro sem que exista uma percepção de valor muito forte. Para você chegar nessa percepção de valor, você precisa ter trabalho, né? Por isso ter nem que seja uma boa história, né, por trás, mas tipo, mas algo, precisa ter algum valor, a pessoa tem que ter alguma hoje, cada vez mais pessoas dão valor ao Bitcoin. Há 3 anos atrás, menos pessoas davam valor. O pessoal via como, essa moedinha digital. É que eu acho que pode ter, exatamente isso, é um jogo, a gente pode pensar o que a gente quiser. É como se, na verdade, o artigo, na minha perspectiva, eu entendo que você tenha visto de um jeito bem comunista, ele até apresenta a perspectiva do comunismo como uma coisa que ele quer se distanciar no artigo, tipo, o objetivo não é esse, a gente não tá falando sobre comunismo porque realmente um sistema em que tudo é igual, ninguém quer fazer nada e esse sistema tende à erosão, né? Mas a gente tá falando assim, então faz de conta que a gente tá num jogo, que a gente tem um problema que é concentração de renda muito grande, isso é um problema sociológico. Então tá, beleza, a gente tem um Quem manda problema. no jogo? Quem manda no jogo? A gente está O problema é desenhando que o é o jogo. jogo, entendeu? Esse jogo, essa entidade jogo, ela presume que existe alguma regra que foi colocada por alguém, entendeu? Ou que alguém Não, mas controla a regra de um jogo. o Bitcoin é um jogo também. Exatamente. É O tipo. Bitcoin Mas o é Bitcoin tem único, um jogo porque teve dentro dele, né? tem um. Não, é um jogo, Isso. o algoritmo tá ali O desenhado, tem Bitcoin, essas ele é regras. tirânico, né? Ele é tirânico com relação Tem as ao que regras acontece dentro claras. dentro Mas pode do ser. ambiente dele, ele manda. A questão. Não, mas tem que ser assim. Todos os jogos tem que ser, em algum sentido assim. Então, Então, assim, a mas esse questão é. jogo aí, se a gente fosse pensar, alguém ia ter que propor, certo? A gente.
gente aqui Mas quem é a reclamando. gente? O agente é o problema. O agente é o problema da proposição? Esse eu agente acho, sempre vai ser alguém, um grupo, esse agente nunca vai ser todo mundo junto em consenso claro. social, falando com Baiá, vamos dar as mãos e escolher um jogo 100% democrático aqui. Não, Todas as altcoins são jogos, né? A gente vê aí, todas as altcoins, todas, são 6 mil jogos aí diferentes para você escolher qual você quer seguir, qual distribuição é mais interessante para você. o problema não é o jogo. A única questão é que ele está falando assim, existe uma característica. Então tá, as criptomoedas estão tentando resolver vários problemas. Um deles é a questão da censura, ou, sei lá, outros protocolos estão tentando resolver o problema dos empréstimos, outros protocolos estão tentando resolver o problema de uma computação distribuída, cada um deles tentando resolver um problema. Existe um problema, que na perspectiva dele, é um problema em que nenhum desses sistemas estão olhando, por inúmeros motivos, até porque não é um problema interessante na perspectiva. Não é fácil ser interessante para os players, que é a questão da distribuição, né? Então, a gente está vendo, por exemplo, atualmente, um processo natural de que as carteiras que mais estão crescendo, assim, em número de bitcoins, são as carteiras com mais de 1.000 bitcoins, né? Então, a gente está vendo esse processo crescente de concentração de Bitcoin na mão de alguns players. O que ele está discutindo é que talvez a gente conseguisse implementar uma nova regra ao jogo, ou pensar numa nova distribuição em que a gente alocasse algum princípio mais ou menos de aleatoriedade dentro desse sistema. Você está quase morrendo ali dentro da... Deixa eu falar. Deixa. Eu acho que ele comete um erro muito comum, que é a diferença entre unidade de medida e riqueza. Ele confunde isso, e acho que, pelo que você está falando, acho que tem essa confusão também. O Bitcoin ele não distribui riqueza, tá? O Bitcoin, além dele ter resolvido a questão da censura, ele resolve o problema da variação da unidade de medida. A questão é que, se a gente imaginar que as moedas fiat elas são uma régua que são distorcidas. Elas são distorcidas conforme o interesse de um grupo de indivíduos. Então, um dia a régua é assim, outro dia a régua é assim, um dia a unidade de medida é centímetro, outro dia é uma unidade de medida arbitrária. Então, o Bitcoin ele resolve o problema da distorção da unidade de medida, a unidade de medida de valor, no caso, tá? Então, distribuir as moedas, talvez um exemplo que é imperfeito, mas é um pouco próximo do erro keynesiano de achar que, para se estimular a economia, basta você imprimir dinheiro, né? E a gente não só sabe, como a gente vem vivendo isso já há um bom tempo, que a impressão de dinheiro ela não gera riqueza. Ela serve quase como uma droga, né? O cara que é viciado em crack, em cocaína, ela tem aquela ação ali a curto prazo, mas a tendência é que logo depois aquele viciado ele queira mais, ele precisa consumir mais daquele produto. Isso não gera riqueza, muito pelo contrário, isso gera pobreza, porque você distorce a unidade de medida, você distorce essa régua, você empobrece, aí sim, quem está embaixo da pirâmide, porque aí tem o Cantillon Effect, né? Quem está no topo da pirâmide, quem recebe primeiro esse dinheiro é favorecido, e por isso que a gente tem uma concentração, também um dos fatores que a gente tem hoje de concentração de poder, monopólios, enfim, por essa proximidade de alguns agentes, algumas empresas ao governo. E o Bitcoin não vem resolver isso por meio da distribuição de tokens de maneira igualitária para as pessoas, porque a proposta não é essa. A proposta inicial é resistência à censura e uma unidade de valor que seja fixa, né, e imutável. Então, a gente achar que se a gente criasse outro token que fosse distribuído de maneira igualitária, as pessoas iriam resolver a questão da pobreza e todo mundo teria oportunidades iguais, é uma falha, porque isso também vem de uma crença, uma crença equivocada de que todos são iguais, todos têm os mesmos valores culturais, todos têm os mesmos objetivos, e não é assim. Cada indivíduo tem os seus objetivos, tem as suas necessidades, tem os seus valores como indivíduo, tem os seus processos culturais. Então, não tem como, cada indivíduo vai dar valor a esse token de uma maneira distinta.
Uns não vão dar nenhum valor e não vão nem receber, vão deletar o aplicativo que vai fazer esse airdrop. Outros vão dar outro valor e vai ser o dinheirinho talvez da festa junina deles. Isso não vai gerar riqueza, porque o que gera riqueza não é o token, quem gera riqueza é o que os indivíduos estão produzindo. O token é apenas uma unidade de medida, uma régua para a gente ver quanto que eu te devo e quanto que você me deve. Os indivíduos vinculados àquela rede estão produzindo. No caso do Bitcoin, por exemplo, quanto mais indivíduos que produzem coisas de valor se anexam à rede, ou começam a aceitar, ou começam a acumular, mais ela se valoriza e mais aí você tem um valor econômico. Mas se não, é simplesmente um token numa rede na internet. É que nem um token de um jogo mesmo, de um jogo, não tipo, não tem absolutamente nenhum valor financeiro, a não ser para alguém que esteja jogando aquele jogo. Faz sentido, Rafael? Não, faz sentido completamente. Eu acho que é exatamente o argumento é exatamente isso. Tipo, isso não é a proposição do Bitcoin, obviamente. A distribuição de renda, a distribuição do valor não é um dos pontos que o protocolo tentou resolver. Assim, o que ele está falando é exatamente isso. Que não é, mas que talvez seja uma característica que a gente possa pensar aí, enfim, enquanto comunidade, se isso em algum momento se tornar um valor para a comunidade, para como a gente pode pensar em formas de tentar fazer com que a distribuição do Bitcoin, por exemplo, ou de qualquer outra moeda, de qualquer outro novo sistema econômico, não seja de novo uma pirâmide, entendeu? Assim, uma pirâmide no sentido de como esse sistema circula e é distribuído, assim. Então, existem, não sei, assim, um exemplo que fica na minha cabeça, por exemplo, a questão dos flash loans, né? Eu acho que os flash loans em DeFi é a primeira vez em que existe uma modalidade de empréstimo meritocrática, por exemplo, em que você não precisa ter capital para necessariamente participar daquele jogo, né? Então, tipo, isso muda algumas regras e aí, por exemplo, tira a barreira da questão do capital para você participar daquele jogo. Isso é uma mudança na regra, né? Então, você, enfim, vai participar de um outro jeito dentro daquele sistema. Você consegue explicar melhor como funciona isso? Que eu estou por fora, eu não sei como é que esses flash flash loans loans. em DeFi, basicamente, você faz um empréstimo em uma única transação em que você pega emprestado e que você vende essa transação. Se ela for minimamente lucrativa, então se você apostar numa transação, né, sei lá, de transferência de Ether para DAI, de DAI para Ether, e aquilo for lucrativo, você fica com o lucro e na mesma transação você paga a pessoa com quem você emprestou. Então você precisa, é meritocrático no sentido de você precisa entender como é que funciona aquele sistema e apostar certo, mas você não precisa de capital para participar daquele sistema. Então você tira a questão da barreira de não ter dinheiro para participar daquele sistema, entendeu? Então existe uma modificação nas regras daquele jogo, existe uma mudança. E aí você faz com que novos players que não poderiam participar possam, porque talvez eu não tenha dinheiro, mas eu consiga estudar e entender como é que funciona o Flash Loan, mas eu não teria dinheiro para participar de outra coisa de DeFi. Precisa ter Ethereum, né? Não precisa comprar Ethereum e ter um colateral para poder pegar um loan, pegar um empréstimo. Acho que Para sim, né? participar do Flash Loan especificamente, a questão dele, a inovação é não precisar do colateral. Ele é o único que você não precisa. Entendeu? Tipo, What? você faz um contrato, ele é um super diferente. A gente pode discutir Mas e mais se sobre isso você errar, também. se o seu contrato for ruim, qual é a sua perda? Se o contrato for, então, eu Se acho que o você negócio fizer uma aposta errada, tipo, what? naquele sistema. Calma, a gente Eu tô pode olhando. olhar. Vocês não, eu não Não, eu sei, eu não posso quero explicar exatamente com todos os detalhes almoço assim. grátis, pô. Eu quero almoço grátis. Eu acho que Eu ia eu não falar sei agora se do almoço grátis. eu acho que você não entra com. Eu não sei se necessariamente você entra com colateral, no sentido de que você precisa ter, sei lá, 70% daquele patrimônio para fazer, mas talvez você só aposte o seu e entre alavancado. A gente depois pode voltar nisso, eu não sei exatamente. Mas Bom, mas isso não acaba distribuindo riqueza para ninguém, então. Você tá com a sua riqueza e continua lá, mesmo que não, alavancada, você tá. o que eu queria dizer não era de Pode receber um margin distribuição call de lá riqueza. automático, a Não era liquidação. não era de distribuição de riqueza, mas era de possibilitar novos players entrarem um pouco na disputa. Assim, eu acho que a questão do artigo especificamente era que não era que falar que o Bitcoin não está respondendo aos
as proposições dele, mas que existe uma outra preposição, enfim, um outro problema na sociedade que talvez nenhuma das criptomoedas esteja olhando, assim. Talvez não estejam olhando porque não seja um problema interessante ainda para a comunidade cripto, mas que é um problema do sistema financeiro atualmente, por exemplo, que talvez seja uma coisa interessante para a gente se olhar. Deixa eu dar minha opinião nisso. Eu acho o seguinte. Pode existir um momento na história em que os recursos sejam tão abundantes e fáceis de se acessar que nós decidamos de uma forma, de repente, consensual, dividir, enfim, as terras, por exemplo, que todo mundo tem. Mas eu acho que isso também seria um resultado orgânico, sabe? Eu acho que top-down, ou apareceria esse sistema top-down e as pessoas voluntariamente entrariam nessa nova moeda, nesse novo sistema econômico, ou não funciona, porque o Bitcoin ele é apenas o resultado de quem pegou a oportunidade ou quem conseguiu entender antes, enfim, acaba sendo o resultado de uma competição, né? Ou você elimina a competição, e para eliminar a competição você vai ter que ter um centralizador aí botando a arma na cabeça das pessoas, colocando o limite aonde cada um pode chegar. Ou você tem incentivos soltos de livre mercado que vão acabar culminando nessa pirâmide. Eu acho que essa pirâmide acaba sendo resultado de repente, do QI de cada um dos participantes. Eu não sei. Você pode, de repente, até colocar uma distribuição assim. Mas isso é um resultado natural, isso não é um resultado, é um resultado orgânico, isso não é uma decisão anterior. Eu acho Eu vejo as próprias altcoins são uma forma aí, né, de meritocrata, porque o cara que criou a altcoin sabe programar, é inteligente, sabe fazer marketing, sabe fazer, é uma meritocracia, é quase como esse empréstimo aí, relâmpago. Se o cara é inteligente, né, ele pode meritocradamente, mesmo enganando, entre aspas, ou fazendo alguma aposta aí, né, degenerada, entre aspas, né, mas enfim, acumular mais Bitcoin, e aí vai distribuir o Bitcoin entre as pessoas através de meritocracia. Mas não, sei lá, eu não acho que sei lá, viu? Eu acho essas coisas. Se existe um Smart árbitro do que é a meritocracia, já não é meritocracia, eu acho. Não, meritocracia é você conseguir acumular mais Bitcoin. Ou seja, quanto mais Bitcoin você consegue Aí sim. acumular, mais mérito você tem. pode ser É isso que eu vejo como meritocracia no espaço cripto. Ou seja, a forma de medir mérito, digamos, no espaço cripto. É assim que funciona a economia. Você ganha dinheiro conforme você produz resultados. Exato, Não, porque, não na economia Rafaela, fiat, né? Que tá, tipo, que aí você pode estar vinculado à impressora. O Bitcoin tem o freio da Certo. impressora. exato. É isso que acho que tem que ser pensado, Rafaela. Onde tá a injustiça? Se é que a gente quer encontrar um ponto de injustiça aí no jogo. O problema está em que algumas pessoas têm mais e outras pessoas têm menos, ou o problema está em que algumas pessoas conseguem mudar as regras do jogo a seu bel prazer, enquanto o jogo está rolando? Não, eu acho que o Então, problema. Eu não acho o jogo injusto, no caso do de Bitcoin. E eu também não acho que o problema seja alguns conseguirem acumular mais e outros conseguirem acumular menos. não, eu Eu estava acho falando que. do sistema Fiat. Eu estava falando do sistema Ah, do Fiat. sistema. Não, com certeza Claro, a segunda parte. O problema não é algumas exato, pessoas terem mais ou menos, é a questão de quem consegue modificar as regras para sobrar o prazer, né? exato. Você consegue. Exato. É esse o problema que é resolvido com o Bitcoin. Ninguém mais pode mudar as regras do jogo no meio do jogo. Esse é o grande lance. O fato de algumas pessoas terem mais e outras pessoas terem menos, talvez tem gente que não está tão interessada em acumular capital. Talvez tem gente que não está interessado em viver num lugar que seja mais caro. Talvez alguém quer viver num lugar mais tranquilo, no meio do mato, ou na praia, enfim. De novo, cada indivíduo tem os seus valores, os seus interesses, os seus trade-offs. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é que ninguém pode mudar a regra no meio, entendeu? Esse é o lance. E eu acho que no fim do artigo, o autor, que é o Daniel Jeffries, ele dá uma dica. Ele termina o artigo assim:
é o último parágrafo do artigo. Então, ao invés de dar todo o dinheiro para um grupo pequeno de mineradores, a gente já falou sobre isso, não precisamos repetir, né? Mas não é A um grupo maioria de desses mineradores eleito mineradores, que recebem os BTCs, não é assim que funciona, a gente sabe muito bem. não, e E o se a pior gente... é que, desculpa, só complementar, a maioria desses mineradores fica com moeda fiat, eles vendem o Bitcoin. Pronto, pode seguir. e aí ele continua aqui. E se a gente pudesse fazer melhor? E se a Não, gente mas é que pudesse eles não fazer... acumulam, isso que eu tô falando, não fica riqueza acumulada neles, eles vendem para o mercado Não, vai mas aí o acumular. problema é deles. Aí É, o Não, problema é beleza, deles. Estão mas falando do mas eu tô, problema de antes. Por que vai para eles? mas isso, deixa eu terminar de ler o parágrafo e a gente se na hora discute. eles desovam para o resto da população, tá aí, tá sendo Dov, distribuído. Eles têm que pagar deixa Deixa eu ele ler o falar. parágrafo. Deixa eu ler o parágrafo e a gente vai discutir. Então, ele termina assim o artigo. E se a gente pudesse dar todo o dinheiro... e se em vez da gente dar o dinheiro, todo o dinheiro, para um pequeno grupo de mineradores, e se a gente pudesse fazer melhor? Se a gente pudesse fazer muito melhor? Eu desenhei uma forma no artigo sobre o projeto Cicada, no qual a gente pode entregar um Universal Basic Income, um direito de Universal Basic Income, agora, e salvar a nossa humanidade dos robôs. O projeto Cicada, o design do projeto Cicada, ele inverte a ideia de mineração. Todo mundo na rede é um minerador e ninguém pode ter mais de um minerador. Vai anotando aí as coisas que vocês acharem interessantes. E ninguém pode ter mais de um minerador. O que a gente realmente precisa é gamificar completamente a forma de distribuição do dinheiro, distribuindo ele de maneira ampla no momento de criação. Em outras palavras, a gente perdeu a força, o poder que realmente estava ali na criação do Satoshi, a distribuição do dinheiro. É nisso que o meu time está trabalhando agora. Quer conversar? Fale com a gente no dextech.com. Pronto, tá aí o nosso ditador, então. não, mas ó, existe uma coisa na vida, nas teorias, que é uma coisa é uma ideia e outra coisa é a proposição de como resolver, né? Então, tipo, eu acho que esse cara aponta um problema interessante, mas não necessariamente a resposta dele é interessante para o problema, assim. Definitivamente, eu acho que inclusive a ficção científica é muito legal por isso, assim, a gente pensa no problema e a gente vai pensar a forma de resolver esse problema, né? Então, na minha perspectiva, assim, o que é talvez seja enquanto antropólogo até os meus incômodos, né, que eu trago, assim, eu acho que sempre que eu olho para o Bitcoin, assim, eu penso como, para as criptomoedas em geral, né, eu penso como forma de resolver problemas que a gente, enfim, tem na nossa vida. Então, uma delas é a questão da censura, enfim, tem vários outros problemas que existem no nosso sistema econômico, assim, e eu acho que enquanto sociedade a gente tem, sim, um problema que é um problema da distribuição de renda, que vai se tornar um problema cada vez pior. E definitivamente eu não acho que a questão seja que todo mundo tenha que ter o mesmo recurso. Eu não tenho nenhuma inclinação socialista nesse aspecto, assim. Então, e aí eu acho que o interessante para mim, por isso que eu queria realmente discutir, assim, não é uma coisa que eu tinha uma opinião sobre, era que existe um problema na sociedade, que é as pessoas estão ficando cada vez mais pobres. A gente é uma das primeiras gerações que a gente tem menos poder de compra do que os nossos pais. A questão da automatização do trabalho vai fazer com que a forma que a gente tinha antes de distribuir dinheiro, que era trocar o seu trabalho, fique cada vez mais difícil de ser atingida. A gente vai ter um processo de crescente pobreza da sociedade. Existe esse problema que existe. Você não acha? Não, Não? a gente acha o inverso. Alan, não estamos discutindo. Vocês acham que as pessoas eu acho que vão... só o Ivan que não tá escutando. Eu até escutei, Alan. Escutou? Fala de novo, Alan, o que você falou? Ah, não, é que eu tô alinhado com você. Eu concordo que é exatamente o contrário do que ela falou. A gente acha que Primeiro que justamente... eu não vejo distribuição como um problema, tá? Concentração de renda eu não vejo como um problema. Em nenhuma escala. Se for um mercado livre, a concentração de renda, A gente ela... não vive no mercado. Você acha que a gente vive no Não, mercado não. livre? Não. Eu não vejo problema de concentração de renda num ambiente de livre mercado.
Mas a gente não tá. Eu tô falando de um problema real, não um modelo hipotético, não, tipo assim, concentração de rede num momento, Sim, num lugar. então, por isso que eu falo do Bitcoin, no sentido de que numa economia Bitcoin, que já existe, que ela é real, a concentração de Bitcoins não é necessariamente um problema. Numa economia real, se você produz o dinheiro e você tem um efeito Cantillon, claro, você cria um problema. Levando em conta que a gente... Não, eu concordo plenamente com você, mas aí existem 2 pontos, né? Um ponto que eu tô falando é... Vocês estão ouvindo? Sim. Sim, agora Tá. tinha dado uma travadinha aqui. O Bitcoin, primeiro, que não vive em Marte, né? Ele, assim, as pessoas que compram, que não compram, estão usufruindo dos benefícios de não viver numa economia livre, Mas ele é digamos assim, livre, né? ele não tem emissor central. Não, Não sim, tem distribuição ou exatamente. emissão Mas central, as pessoas certo? que podem acumular mais ou menos são as pessoas que já estão em um sistema não livre de mercado, né? Para você entrar no Bitcoin, tirando as pessoas que trocam por trabalho, e no geral elas entram com um sistema com Putz, dinheiro, mas né? aí só se você matasse todo mundo nascesse Não, amanhã igual e começasse a competir do zero. Aí por seria um isso, mundo irreal. Né? por isso que eu tô pensando, por isso que o negócio, assim, em teoria, era como a gente. Eu concordo plenamente com você que no Bitcoin a concentração não é um problema, nem um pouco, assim. Mas Como o a gente aspecto poderia começar uma coisa mais O justa do zero aspecto agora, interessante desde que era consensual, é como isso, né? talvez, como talvez incorporar novos critérios no designer para fazer com que a gente consiga ter alguns indícios de como resolver esse problema que está fora do sistema, mas como a gente tem um ambiente de experimentação via cripto, a gente talvez pudesse explorar. Rafaela, É o problema do comunismo, é exatamente o mesmo problema do comunismo, né? Agora vamos tentar agora vamos tentar fazer a conta do jeito certo, alocar os recursos da forma certa para ver se o resultado funciona de uma forma mais suave. Aí eles tentam, veem que a precificação do tempo das pessoas não é tão simples de ser feita, né? Um pouco mais subjetiva e acabam pagando o resultado de não conseguirem entender isso. Então parece uma ideia muito parecida com a ideia do comunismo. Tu acha que tentar resolver o problema é uma ideia comunista? Porque eu não estou falando sobre como resolver, não, né? deixa eu falar. Tentar de uma Não, forma autoritária seria, tentar de uma forma voluntária, absolutamente não, com certeza não. eu vejo 2 coisas, Rafaela. Eu entendo por que ótica, por qual perspectiva você está olhando, que do jeito que eu estou recebendo a tua informação é a seguinte: poxa, mas não é justo, porque hoje pessoas que têm muito dinheiro no mundo fiat têm mais possibilidade de acumular bitcoins. Então, vou começar falando desse ponto. Primeiro que isso não é uma verdade, porque a gente vê o tanto de distorção que tem de bilionários que ainda não se deram conta do BTC. A gente teve aí o Elon Musk, o cara mais rico do mundo, que não se deu conta ainda. Ele fez uma alocação de 10% apenas da empresa dele ontem. Estamos em 2021, já o Bitcoin tem 12 anos. Ou seja, muita gente, mineradores ou nerds aí de computação que começaram a se envolver com o Bitcoin anos atrás, estão anos-luz à frente do homem mais rico do mundo. Então, só começando por aí, eu acho que é uma falácia, não é verdade. A informação ela está disponível, a informação é pública, é aberta, todo mundo pode participar da rede. Enfim, então acho que esse é o primeiro ponto que eu gostaria de atacar. Ainda que isso fosse uma verdade, ou ainda que pessoas com maior poder aquisitivo hoje possam ter a possibilidade de acumular mais BTCs, aí é uma questão da gente discutir o time frame, né, a linha do tempo. Se a gente vai olhar no curto prazo, se a gente está olhando no ano de 2021, ou se a gente está olhando na história da humanidade. Então, na minha visão, se a gente olhar, transcender a nossa existência, 50, 100, 200, 500 anos, qualquer que seja o tempo que a humanidade vai sobreviver aqui no planeta Terra, essas diferenças que são resultado das distorções provocadas por um Estado centralizado que controla o dinheiro vão ser resolvidas a longo prazo, não a curto prazo. O que eu quero dizer, o fato das regras não poderem mais ser alteradas, o fato de não ter mais alguém que é dono da bola ou dono do jogo,
vai fazer com que, naturalmente, de maneira orgânica, no longo prazo, os indivíduos tenham como reserva de valor aquilo que lhe pertence de acordo com os seus méritos, o seu esforço e aquilo, simplesmente pelo fato da regra não ser alterada de maneira arbitrária. Então, se a gente olhar no curto prazo, embora eu discorde de você, mas ainda assim, se a gente olhar no curto prazo, a gente poderia discutir. No longo prazo, não. Entendeu? Agora, se a gente inserir uma nova forma, como está sendo proposto no artigo, de alguém que é dono do jogo e diz que agora vai resolver, aí a gente volta para o mesmo problema que a gente vem repetindo há muitos anos. Eu acho que mudar o token é um erro. Ou seja, o Bitcoin, é único. Você mudou o token, você mudou antropologicamente. O homem. O homem não vai ver valor em outro ativo digital. Se o Bitcoin perdeu o valor, chegou a 44 mil dólares hoje, amanhã caiu para a nova moeda bam da vez. Antropologicamente, você não vai conseguir convencer um montão de gente que aquela concha que aquela concha tem valor. O pessoal vai começar a ver tudo como concha, como Bitcoin que falhou. Então, funciona como token, funciona só isso. Quer melhorar, sei lá, tá difícil as pessoas entrarem, cria uma porra de uma exchange na Ilhas Canárias e começa a vender no Brasil. Cria uma solução que você consegue, tipo, trazer o Bitcoin para as pessoas que você quer ajudar a que elas entrem no Bitcoin. Mas não tenta mudar o Bitcoin ou criar um novo Bitcoin. Acho que é isso que, tipo, eu vejo, sei lá, o BIPA App, que usa Lightning Network, que é uma coisa pequena, uma inovação Tchim, pequena no tchim. Brasil. Não, acho que quem me dera a gente estivesse ganhando, né? Cada vez que a gente recomenda ou fala. Mas o cara, tipo, ele tá um appzinho que qualquer pessoa baixa e pode comprar um conto de Bitcoin, né? Tá bom, você tem que registrar, KYC, mas é um conto, 2 contos, 50 contos, você vai R$1.000? colocando trocado. Oi? Um Não, conto é pode mais, R$1.000, pode né? até 10 mil reais, é um negócio assim, mas digo que qualquer Ah, pessoa que queira, né? tá. Simplesmente Desculpa, baixar um achei que tinha um app, limite. fazer um cadastrozinho lá, pá, e como qualquer Nubank da vida, qualquer coisa do estilo. Isso é uma solução, mas tem outras soluções. Tem uns caras da Samurai Wallet, por exemplo, que é super descentralizado, os caras são super, né, roots, cypherpunk, não se coisa, que estão criando solução para tipo deixar mais anônimo, fazer CoinJoin. As soluções acho que vêm pelos flancos, mas as soluções focadas em Bitcoin. Acho que acho que esse é o caminho, né? Assim que eu vejo que a gente vai ter mais benefício social e vai tipo conseguir elevar, né, o projeto do Satoshi, não tentando mudar agora ou trazer um novo Bitcoin. Acho que esse é o grande erro do pensamento do cara. Ele pensa certo, claro, tem coisas que tem que melhorar, né? Mas tem que melhorar, não mudar ou não tipo destruir e criar de novo. Isso é um pensamento muito fiduciário, até, sei lá, pensamento fiat, assim, né? Que não é que Keynesiano. nem na época dos meus avós, né? Tipo, é que nem o divórcio. Tem muito divórcio, né, hoje em dia. E na época dos meus avós, tipo, meu avô falava, né, como é que fala? Quando tinha um problema, a gente consertava, né? Tinha um problema com tudo na vida, eletrodoméstico, com o que fosse, com o relacionamento. E hoje em dia a gente vê os relacionamentos como a gente vê nossa relação com como é que chama? O micro-ondas, sei lá. Quebrou, joga fora e compra outro. Bitcoin não é o micro-ondas. Bitcoin não mas tipo, não. Bitcoin é um relacionamento de longo prazo aí, relacionamento duradouro, é amor à primeira vista. Ai, ai, ai. Acabamos com uma declaração de amor linda sobre o micro-ondas. Você viu só? Nós somos românticos, nós somos românticos aqui. Esse Fiquei até ursinho tem um coração de emocionada ouro. com esse aspecto. Eu acho que Ai, eu ai. concordo assim, com grande parte. Eu acho que eu tenho menos certeza do que você sobre essa autorregulação no longo prazo, no sentido de realmente
Eu espero muito, muito, muito que sim, que o fato do Bitcoin realmente ser um sistema cujas regras não podem ser alteradas a bel prazer de determinados agentes faça com que no longo prazo a gente tenha um processo, uma rede mais saudável, né? Mais saudável em diferentes aspectos dela, assim, mais saudável em relação a todos os agentes que estão participando desse processo, que a gente veja realmente uma centralização em todos os aspectos da rede, aspectos dos usuários, aspectos, enfim, de soluções de segunda, terceira, quarta camada possível para fazer com que a gente consiga desenvolver todas as coisas que a gente quer que veja desenvolvido dentro desses sistemas, né? Talvez eu seja às vezes um pouco pessimista, assim, com a capacidade da infiltração das regras e dos sistemas fiduciários e dos sistemas off-chain dentro da rede on-chain, assim, com o passar do tempo e com a entrada desses players, né? E aí talvez seja esse o exercício imaginativo de pensar como que talvez a gente conseguisse mitigar alguns dos problemas que existem, que possam vir a entrar on-chain, né? Sem, obviamente, propor outro sistema, sem, obviamente, centralizar, sem, obviamente, né, perder todas as características que fazem com que o Bitcoin seja tão especial frente aos 6 mil projetos de criptomoedas que existem, né? Mas é realmente como não parar. Eu acho que o exercício desse texto, assim, na minha perspectiva, que é um exercício que pode ser feito com qualquer dos problemas que a gente venha a observar, né? É assim, como a gente continuar a melhorar alguns dos problemas que a gente encontra, mas obviamente tendo muito claro quais são as coisas que a gente nunca pode perder. No caso, né, especificamente falando disso, é não perder um protocolo que realmente não é de ninguém mesmo, e que é isso que faz com que a graça aconteça, né? Tipo, consenso não é interessante nenhuma outra moeda, tal como é no Bitcoin, exatamente porque Satoshi falou de vocês, meu filho, se virem, façam o que vocês quiserem com essa merda aí que eu vou fazer outras coisas, né? Esse é o aspecto que realmente faz a coisa ficar interessante. Não volte, por favor, nunca. Fica aí onde você tá, né? Que faz com que a coisa seja realmente interessante, assim. Mas eu acho que o processo é só esse processo de imaginar como a gente consegue continuar a aumentar a resiliência do sistema, assim, e aumentar as características dele para conseguir continuar resistente à censura, continuar resistente aos poderes tirânicos de outros players, né, capazes de reestruturar esse tema aos interesses deles, assim. Perfeito. Rafaela, muito obrigado. Adorei falar contigo. Adorei. Vocês não me acharam muito super legal. comunista? Terminaram. Cheguei aqui anarquista. Não mexendo nos nossos bitcoins, tá tudo bem. A gente aqui tá discutindo ideias. About living and loving, win some, something new.